Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos para mais uma aula de conhecimentos específicos para o concurso das sedes do Distrito Federal. Nesta aula, vamos tratar da base normativa da assistência social, que é um eixo central para as sedes. A LOAS, Lei 8.742 de 1993, a Política Nacional de Assistência Social, APNAS, ANOB-SUAS, que é a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, e a Lei Distrital número 7.484 de 2024, que institui a Política de Assistência Social específica do Distrito Federal. O que a banca costuma cobrar aqui é definição, princípios, diretrizes, organização do SUAS, níveis de proteção, papel dos equipamentos, como CRAS e CREAS, controle social, financiamento, no caso do DF, como a política distrital se articula ao sistema nacional. Vamos direto ao ponto. Assistência social no Brasil, base constitucional e conceito. A assistência social, no Brasil, é uma política pública de seguridade social, ao lado da saúde e da previdência. Ela é não contributiva, ou seja, não depende de contribuição prévia do cidadão. Isso é essencial. Assistência social é direito, não é favor, não é caridade e não é ajuda eventual sem regra. Ela tem objetivos, serviços continuados, benefícios, gestão pública, financiamento e controle social. A Constituição Federal define que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, e aponta objetivos como proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, e garantia de renda mínima em situações específicas por meio do benefício de prestação continuada. Na prática, a assistência social atua para reduzir vulnerabilidades, prevenir riscos, enfrentar violações de direitos, fortalecer vínculos familiares e comunitários e garantir proteção social a indivíduos e famílias em situações de fragilidade. LOAS, Lei 8.742, 1993, definições, objetivos, princípios e diretrizes. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, é a lei que organiza a assistência social no país. Ela detalha o que a Constituição estabeleceu e estrutura a política em bases legais. Definições fundamentais na LOAS e na leitura de prova. Assistência social é política de proteção social. Proteção social significa diminuir a exposição das pessoas a vulnerabilidades e riscos, além de oferecer suporte quando direitos são violados. Em provas, aparece muito a diferença entre vulnerabilidade e risco. Vulnerabilidade social é a condição que fragiliza a capacidade de enfrentar situações adversas, por exemplo, pobreza, baixa escolaridade, desemprego, falta de rede de apoio, discriminação e acesso limitado a serviços. Risco social está ligado à maior probabilidade de ocorrência de danos e violações, como violência doméstica, negligência, exploração, rompimento de vínculos, situação de rua e abandono. Objetivos da assistência social na LOAS. A LOAS define objetivos alinhados à Constituição e à lógica de proteção social. Entre os objetivos mais cobrados estão proteção à família e aos ciclos de vida, amparo a crianças e adolescentes em vulnerabilidade, integração ao mercado de trabalho, apoio à pessoa com deficiência e integração comunitária, além da garantia de benefício de renda mínima ao idoso e à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, que é o BPC. Princípios da assistência social. Os princípios reforçam a assistência como política de direitos. Em prova, costumam aparecer em questões que pedem qual princípio foi violado ou qual alternativa se alinha ao SUAS. Em linhas gerais, os princípios destacam a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre exigências burocráticas, a universalidade do acesso à proteção, o respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, a igualdade de acesso sem discriminação, e a divulgação ampla dos serviços e direitos, para que a população saiba como acessar a rede socioassistencial. Diretrizes da assistência social. As diretrizes estruturam como a política deve funcionar. As mais cobradas são duas, que aparecem também na Constituição: descentralização político-administrativa e participação da população no controle das ações.
Descentralização político-administrativa significa que a política é organizada por responsabilidades compartilhadas entre União, Estados, DF e municípios, com coordenação e pactuação. A execução dos serviços acontece mais perto do cidadão, no território. Participação da população significa controle social. A política não é apenas do governo. Ela deve ter participação social por conselhos e conferências, com acompanhamento, deliberação e fiscalização. Benefícios, serviços, programas e projetos na LOAS. Um ponto que a banca adora é diferenciar o que é benefício e o que é serviço. Benefício assistencial é uma prestação, geralmente de renda ou apoio material, destinada a proteger o cidadão em situação de vulnerabilidade. O principal benefício é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que garante um salário mínimo mensal à pessoa idosa e à pessoa com deficiência que não possuam meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida pela família, conforme critérios legais. Em prova, guarde, BPC é assistencial, não exige contribuição, não é aposentadoria e não gera pensão por morte. Ele integra a assistência social e é operacionalizado dentro de regras legais e administrativas. Além do BPC, a LOAS prevê benefícios eventuais voltados a situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, conforme regulamentação. O que cai em prova é a finalidade: atender necessidades imediatas e temporárias, sem substituir serviços continuados. Serviços socioassistenciais são ações continuadas de proteção social. Não são eventos isolados. São ofertas regulares, com acompanhamento, orientação, fortalecimento de vínculos e proteção especializada quando há violação de direitos. Programas e projetos são iniciativas específicas com objetivos definidos, geralmente articuladas a prioridades e estratégias de atendimento, podendo ter duração determinada, metas e público-alvo. Organização e gestão conforme a LOAS. A LOAS também estabelece a necessidade de uma organização pública, com fundo, conselho, planejamento, financiamento e acompanhamento. Isso se consolida no SUAS, que é o sistema que operacionaliza assistência social no Brasil. Serviços socioassistenciais são ações continuadas de proteção social. Não são eventos isolados, são ofertas regulares, com acompanhamento, orientação, fortalecimento de vínculos e proteção especializada quando há violação de direitos. Programas e projetos são iniciativas específicas com objetivos definidos, geralmente articuladas a prioridades e estratégias de atendimento, podendo ter duração determinada, metas e público-alvo. Organização e gestão conforme a LOAS. A LOAS também estabelece a necessidade de uma organização pública, com fundo, conselho, planejamento, financiamento e acompanhamento. Isso se consolida no SUAS, que é o sistema que operacionaliza a assistência social no Brasil. PNAS, Política Nacional de Assistência Social. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, organiza a assistência social como política pública de proteção social, conectada ao SUAS. O que mais cai em prova na PNAS é a estrutura de proteção social, a centralidade do território e a ideia de matricialidade sociofamiliar. Matricialidade sociofamiliar significa que a família é referência central de proteção, não para culpabilização, mas para compreensão e fortalecimento de vínculos e capacidades protetivas. A política atua com a família e com indivíduos, considerando que a proteção social é mais efetiva quando as relações familiares e comunitárias são trabalhadas de modo qualificado. Territorialização significa que o planejamento e a oferta devem considerar o território real, onde as pessoas vivem, quais vulnerabilidades existem, quais riscos predominam, quais serviços existem, quais redes apoiam a população e quais lacunas precisam ser preenchidas. Em um concurso do DF, isso é muito importante porque a realidade varia por região administrativa e também pelo impacto do entorno. Intersetorialidade é outro conceito-chave. A assistência social se articula com saúde, educação, habitação, trabalho, segurança alimentar, direitos humanos, justiça e políticas para a infância, mulher, pessoa idosa e pessoa com deficiência. A PNAS reforça que a assistência social não substitui outras políticas, mas integra uma rede de proteção. Proteção social básica e proteção social especial. A PNAS organiza a assistência em níveis de proteção.
Proteção social básica tem foco preventivo. Ela atua antes que as vulnerabilidades se transformem em violações graves. O principal equipamento é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O serviço central é o PAIF, Proteção e Atendimento Integral à Família, com orientação, acompanhamento, fortalecimento de vínculos e acesso a direitos. Também se destaca o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que promove socialização, pertencimento e prevenção de riscos por meio de atividades em grupo, conforme faixas etárias e necessidades do território. Proteção social especial atende quando já há violação de direitos ou risco pessoal e social. Ela se divide em média e alta complexidade. Média complexidade ocorre quando há violação de direitos, mas sem rompimento total de vínculos familiares e comunitários. O equipamento central é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O serviço que aparece muito em prova é o PAEFI, Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, para situações como violência doméstica, abuso e exploração, negligência, trabalho infantil e outras violações. Alta complexidade ocorre quando há necessidade de acolhimento e proteção integral, geralmente quando há rompimento de vínculos ou impossibilidade de permanência segura no domicílio. A alta complexidade inclui modalidades de acolhimento institucional e outras formas protetivas, sempre orientadas pela garantia de direitos, pelo cuidado e pela busca de reconstrução de vínculos quando possível. NOB-SUAS, o que é e para que serve? A NOB-SUAS, Norma Operacional Básica do SUAS, é o documento normativo que organiza o funcionamento do sistema, detalhando gestão, responsabilidades, padrões, instrumentos e regras de operacionalização. Em prova, a NOB-SUAS é cobrada como norma de organização do SUAS, define responsabilidades por esfera de governo, trata de gestão descentralizada e participativa, regula aspectos de financiamento, planejamento, monitoramento, vigilância socioassistencial, gestão do trabalho, pactuação interfederativa e organização da rede, estrutura de gestão e responsabilidades. A NOB-SUAS consolida o modelo federativo. União coordena diretrizes nacionais, normas gerais e apoio técnico e financeiro. Estados e DF coordenam a política em seus territórios, apoiam municípios, organizam rede regionalizada quando necessário e cofinanciam serviços. Municípios executam serviços no território e são a base operacional de acesso da população, por isso o SUAS é fortemente territorial. No DF, como não há municípios, a política distrital assume também funções típicas municipais. Isso implica maior responsabilidade na oferta de proteção básica e especial nas regiões administrativas, com organização de rede e serviços de forma contínua. Financiamento e cofinanciamento. Outro ponto muito cobrado é a lógica do cofinanciamento. O SUAS é financiado por recursos das 3 esferas, com transferências e execução conforme planejamento e regras de prestação de contas. A NOB-SUAS organiza essa lógica dentro do sistema, reforçando a necessidade de planejamento, transparência e regularidade. Planejamento, monitoramento e avaliação. A NOB-SUAS valoriza instrumentos de planejamento, como planos de assistência, diagnósticos territoriais, metas e prioridades. Também reforça monitoramento e avaliação da política, acompanhar indicadores, identificar gargalos, medir qualidade e ajustar a oferta conforme a realidade. Vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial é uma função estratégica do SUAS. Ela produz e analisa informações sobre vulnerabilidades, riscos, violações, perfil da população e também sobre a capacidade e cobertura da rede de atendimento. Em prova, é comum aparecer assim: vigilância socioassistencial não é investigação policial, é produção de dados para planejamento e priorização das ações da assistência social, gestão do trabalho e educação permanente. Outro item muito cobrado é a gestão do trabalho no SUAS. Isso envolve equipes, perfis profissionais, capacitação, educação permanente, condições de trabalho e valorização dos trabalhadores. Em órgãos como as sedes, isso se reflete diretamente em rotinas, qualidade do atendimento e capacidade de resposta da rede. Controle social. Controle social é pilar do SUAS. Ele ocorre por meio dos conselhos de assistência social e das conferências, com participação governamental e da sociedade civil. A banca costuma cobrar
Conselhos têm caráter deliberativo e permanente. Conferências são periódicas e orientam diretrizes, prioridades e avaliação da política. Lei Distrital nº 7.484/2024. Política de Assistência Social do DF. Agora vamos para a Lei Distrital nº 7.484/2024, que estabelece a política de assistência social específica do Distrito Federal. Como é uma norma recente, a banca pode cobrar principalmente 3 aspectos: por que ela foi criada, como ela se alinha ao sistema nacional e o que ela organiza no DF. Em linhas gerais, essa lei consolida, no âmbito distrital, a assistência social como política pública de Estado, alinhada à Constituição Federal, à LOAS e ao SUAS. Ela tende a reforçar princípios, diretrizes e objetivos e a organizar a governança da política no DF, considerando a realidade das regiões administrativas, a rede de serviços e o papel do órgão gestor, que é a sede ou a estrutura administrativa responsável pela assistência no governo distrital. O que você precisa entender, em nível de prova, é que a lei distrital não substitui a LOAS. Ela complementa e adapta a política à realidade local, organizando responsabilidades, instrumentos, rede e mecanismos de gestão próprios do DF. Pontos que costumam ser estruturantes em leis distritais de assistência social e que você deve observar no estudo da Lei 7.484/2024. Primeiro, a reafirmação da assistência social como direito e dever do Estado, com proteção social básica e especial, e com organização em rede. Segundo, a definição de competências do DF na gestão do SUAS, considerando que o DF acumula competências estaduais e municipais e precisa garantir a oferta de serviços em todo o território distrital. Terceiro, a consolidação de instrumentos de gestão, como planejamento, monitoramento, vigilância socioassistencial e gestão do trabalho. Quarto, a organização do financiamento e do Fundo de Assistência Social no DF, com regras de execução, prioridades e transparência, em sintonia com o cofinanciamento e com a prestação de contas. Quinto, o reforço do controle social, com conselho e conferências, e com participação da sociedade civil na formulação e fiscalização da política. Sexto, a articulação com outras políticas públicas e com a rede de proteção, porque no DF a demanda social é intensificada por fatores como desigualdade interna, mobilidade, fluxo do entorno e complexidades urbanas. Em questões de concurso, uma norma nova pode cair de forma literal, com conceitos-chave, objetivos e estrutura de gestão, e também pode cair por comparação, o que é LOAS, o que é PNAS e NOB-SUAS, e o que a lei distrital organiza no DF. Fechamento, o que mais cai em prova. Para fechar, eu quero que você leve desta aula um conjunto de ideias centrais. A assistência social é política pública de seguridade social, não contributiva, prestada a quem dela necessitar. A LOAS é a lei base, define organização, objetivos, princípios e diretrizes e sustenta os SUAS. A PNAS organiza a lógica da proteção social, com proteção básica e especial, e reforça a territorialização, matricialidade sociofamiliar e intersetorialidade. A NOB-SUAS operacionaliza os SUAS, detalhando gestão descentralizada e participativa, responsabilidades, financiamento, vigilância socioassistencial, gestão do trabalho e controle social. A Lei Distrital nº 7.484/2024 consolida a política de assistência social no DF, alinhando-a ao sistema nacional e estruturando a governança distrital conforme a realidade local.